do notebook. Então, vamos entender primeiro o que é uma imagem para o computador. Então, o computador ele não sabe o que são as cores, ele não sabe o que é a figura, o que ele sabe são números. Então, o computador, quando ele vê uma imagem dessas, ele está vendo um monte de números, mas como que isso é organizado? Então, uma imagem, ela é um conjunto de pixels. Isso talvez vocês já conheçam, porque é algo um pouco já disseminado para quem está dentro das tecnologias, mas se você der um zoom na imagem, você começa a ver ela pixelada, ou como a imagem está em baixa resolução, você vê que ela está um pouco borrada. Isso são os pixels da imagem, que são os vários quadradinhos que são de uma cor sólida, que se você unir todos e se você tiver muitos pixels pequenos, você acaba formando uma imagem colorida, como a gente vê. Aqui no gato, por exemplo, está dando um zoom no pelo dele e você começa a enxergar os quadradinhos, que são os pixels. Então, se você já ouviu falar de meu vídeo está em 720p, em 1080p, que é o Full HD, ou eu estou com um PC gamer que tem monitor 4K, esses aí são só nomes comerciais para as resoluções que a gente tem de imagens. Então, a imagem é bidimensional, né? Se eu pensar em quantidade de pixels, ela é bidimensional. Então, você vai ter quantidade de pixels na altura e na largura. E uma resolução 1080p, por exemplo, é o que a gente chama de 1920 pixels por 180. Então, é, na horizontal a gente tem 1920 e na vertical a gente tem 1080 pixels, que essa é uma resolução assim que a gente tem muito comumente nos celulares ou nos computadores, por padrão. Mas o que é um pixel então? Se eu falei que o computador ele só enxerga números e eu falei agora de pixels, mas pixels não são números. Então o que é um pixel? O pixel é o átomo da imagem, como eu já falei, mas o pixel é um conjunto de números. Então, como é formado o pixel com esses números? A gente tem várias escalas de cores diferentes. E um pixel pode ser definições diferentes dependendo de qual escala de cor que a gente está falando. Então eu vou falar primeiro da imagem em escala de cinza, que é uma escala mais simples assim da gente entender o que é um pixel. E nela, o valor do pixel é só um número que vai de 0, preto, até 255 branco. Então, cada pontinho, na verdade, vai ser um número. Se esse número for 0, é preto. Se ele for, sei lá, 120 por aí, ele vai ser um acinzentado. E se ele for 255, ele é um branco. Eu vou atualizar aqui o notebook que tinha uma imagem ali que não tinha carregado essa aqui. Então, nessa imagem, a gente pode ver, tem essa imagem de satélite. E quando a gente dá o zoom, a gente começa a ver os quadradinhos, que são os pixels, só que para o computador não é a cor, é o número. Então, ele vê esse aqui mais acinzentado, ele vê um 170, por exemplo. E isso é uma escala de cinza, porque aqui a gente só tem a intensidade de preto a branco. Então, não dá para formar cores com isso. Essa é a escala mais simples. E ela é muito usada se a gente quiser um problema de computação visual em que a cor não importa muito. Então eu quero, por exemplo, eu quero identificar um gato, mas então só preciso de saber do formato, mais ou menos. A cor, às vezes não vale a pena eu analisar. Então não precisa de colocar cor, que a complexidade é mais. E também algo muito comum que o pessoal faz, em vez de trabalhar 0 a 255, eles normalizam de 0 a 1, que às vezes é mais fácil para dependendo do modelo que for trabalhar. E vamos complicar um pouco mais. Outra escala que é a mais disseminada na parte da computação visual é o RGB. O RGB é parecido com a escala de cinza, no sentido de cada pixel é um conjunto de números e o número dá intensidade do pixel, vamos dizer assim. Só que cada pixel não vai ser só um número, cada pixel são 3 números. Então, o pixel ele vai ser dividido em 3 valores. O valor para intensidade do R, que é o red, intensidade do verde, que é o G, e intensidade do azul. Então, cada pixelzinho, em vez de ser um valor, vão ser 3 valores, que a gente chama de uma tupla, um conjunto de valores. Então, se eu quiser formar a cor vermelha pura, eu dou um pixel vai ser 255,00, que vai ter 0 dos outros, e 255 para o vermelho. Se eu quiser formar o verde, vai ser 0, 255, 0.
porque eu estou dando intensidade para o verde. Agora, qualquer cor intermediária que eu quiser formar, que não seja nenhum dessas três, eu tenho que fazer uma mistura. E com essas três cores, eu consigo formar qualquer outra cor por uma composição aditiva de cores. Então, se eu quiser formar o branco, por exemplo, eu faço 255, 255, 255, que mistura as três cores e dá o branco. Se eu quiser formar o preto, eu dou 0, 0, 0, que aí não vai ter cor nenhuma, vai dar o preto. Se eu quiser formar o amarelo, eu vou misturar o vermelho com o verde, que vai dar o amarelo. Então, toda imagem RGB, ela tem esses três canais de cores que a gente chama. Então, vocês podem ver aqui nessa imagem desse gatinho, forma as cores que a gente enxerga normal. Só que isso, na verdade, tem uma imagem inteira com intensidade de cores para o vermelho, tem outra imagem inteira que tem intensidade das cores para o verde, e tem outra imagem inteira que tem intensidade de cores por azul. Se você sobrepor todas as imagens, vai formar a original. E se você analisar cada imagem separada, ela vai ser a mesma coisa que a escala de cinza. Ela só vai ter um valor de intensidade. Mas se você for ver a imagem por completo, é como se fosse três imagens de escala de cinza, vamos dizer assim. E essa aqui é a escala de cor que a gente mais vai usar para os problemas de computação visual, porque a gente já tem intensidade, a gente já tem a cor, então qualquer problema de classificação assim, geralmente essa escala de cor resolve. A gente poderia ir para uma escala de cor diferente, mais complexa, dependendo do problema, mas eu que já trabalho com isso há algum tempo, a gente geralmente ou vai no Grayscale ou no RGB. E talvez se vocês conhecem um pouco mais de arte, de cor assim, vocês vão lembrar das cores primárias e vocês vão ver que não é isso aqui. Porque as cores primárias de tinta são diferentes das cores primárias de luz. É só uma curiosidade, né? Mas a escala de luz, ela é uma composição aditiva, que as cores, quando você coloca, elas se somam. E na composição por tinta, é uma escala de cor que ela diminui as cores. Então, se eu quisesse formar o preto, você coloca todas as cores. Então, você junta todas as cores primárias e não vai formar o branco, vai formar o preto, porque ela subtrai as cores. Mas isso é só uma curiosidade, assim. Elas são equivalentes se eu fosse trabalhar matematicamente, assim. Mas, então, no notebook vão começar as atividades. Aqui tem todo um arcabouço teórico, uma leitura rápida, assim, para vocês se consensualizarem. Mas depois vão vir as atividadezinhas. Então, aqui é só o código que para printar uma imagem. Então, aqui vocês podem, como exemplo, já começar a ver como são as bibliotecas que a gente usa, como que eu coloco uma imagem num gráfico assim para mostrar. Quem for do básico ou do intermediário talvez não saiba trabalhar com imagem, mas quem foi do intermediário, por exemplo, trabalhou um pouco com o Matplotlib. Você pode usar ele para printar a sua imagem. Então, nesse código, vocês já podem ter um exemplo de como faz isso. Mas não é o objetivo dessa aula exatamente isso agora. Mas é interessante vocês verem e entenderem um pouco como é que funciona. Então, aqui eu coloquei uma escala de cinza na figura. E aqui eu coloquei a matriz dos números, que isso é o que o computador está enxergando. Dessa imagem aqui, todos esses gatinhos, ele não vê nada disso. Ele vê um monte de números. Então, o que são esses números? O que é esse 18, esse 19, esse 204? Aqui já era uma das perguntas que faz, mas isso aqui são as intensidades dos pixels na escala de cinza. Então, o 0 é o pixel preto e o 255 é o branco, e esses aqui são os valores intermediários que formam essa imagem. Então, esse 18 aqui, que está na quina, é esse da ponta esquerda superior aqui. É exatamente esse pixelzinho aqui da ponta. E aqui tem as reticências só para dizer que está escondido, porque ficaria muito grande. Que essa imagem aqui provavelmente tem uma resolução de, não sei, uns 800 por uns 500, alguma coisa assim, e ficaria muito grande aqui. E aqui a gente começa a ter uns exercícios que vocês conseguem responder usando essa matriz. E matriz, assim, NumPy, matriz, são coisas que quem é do avançado a gente já espera que vocês conheçam, e quem é do intermediário ou básico, a gente espera que vocês aprendam isso no Turing Academy. A mexer com matriz, como é que eu acesso o valor 1, o valor 2, como é que eu tiro a média dos elementos. Isso é algo que a gente espera que vocês venham sabendo. Então essas perguntas
pegam mais na base do que a gente espera que vocês cheguem sabendo. Mas se vocês tiverem dúvida em alguma coisa disso, também a gente pode reforçar aqui, vocês podem tirar dúvida com a gente. Mas as perguntas são mais qual a dimensão das imagens? Só um instante. Então as perguntas são mais de qual é a dimensão da imagem, então você teria que saber mexer com a função shape, qual a intensidade média da imagem, teria que saber tirar a média dos pixels. Aí já tem umas perguntas mais, plote o trecho retangular de imagens que está entre o pixel 250 e o 600. Então vai ser uma fatia aqui da imagem, por aqui assim. Eu acho até que eu tenho ele, acho que esse aqui é o feito. Então faria uma fatiazinha aqui da imagem, por exemplo. Então, são esses tipos de exercícios que vocês vão ver no primeiro notebook. É algo mais básico, assim. E essa é a imagem de escala de cinza. Então, agora vamos ver como é que funciona a imagem em RGB. Que aqui era mais simples, né? Só tem as intensidades. Então aqui eu peguei uma imagem 4x4, que ela por si só não tem sentido nenhum. Ela só cada pixel. E aqui a gente tem um zoomzão. Essa imagem tem realmente 4 pixels por 4 pixels. Isso aqui não são vários pixels. Então, se a gente tem esse valor vermelho, no RGB a gente espera que esse pixel tenha o valor 255,00, que ele é o vermelho completo. O verde seria o 255 só do verde, e o amarelo, por exemplo, seria uma composição dos dois. Dependendo da intensidade do amarelo, poderia ser valores diferentes. Poderia ser 255, 255,0. Aí formaria o amarelo. Então, vamos entender a imagem aqui pelo Matplotlib e vamos olhar os pixels. Então, aqui eu printei a imagem e aqui eu printei a matriz dos pixels. Então, todos esses três valores aqui correspondem ao primeiro pixel aqui da esquerda em cima. Aí vocês podem ver que ele é 255,00. O R é o primeiro valor, então ele é o vermelho puro. E esse grupinho aqui corresponde à primeira linha aqui da imagem. Então o próximo seria o pixel verde, que ele tem 255 só no verde. E o próximo azul, que tem 255 só no azul. E o último é o amarelo, que, como eu tinha falado, ele é a composição do vermelho com o verde. Nesse caso, ele escolheu a intensidade máxima para os dois. Se ele colocasse, por exemplo, 120 e 120,0, ainda formaria o amarelo, só que era o amarelo com uma intensidade diferente. E aqui seria a segunda linha, a terceira linha. Essa imagem por completo está aqui, porque ela é uma imagem 4x4, ela não é tão grande, então ela cabe inteira aqui. Então é isso que o computador está enxergando quando ele vê uma imagem. Todos os valores numéricos mesmo. E agora a gente vai ver a mesma imagem dos gatinhos que a gente tinha anteriormente, que estava em escala de cinza. Agora a gente tem ela em RGB. Essa é a imagem RGB dele. Então a atividade são perguntas parecidas. Ele tem um exemplo aqui resolvido. Qual a cor do canal dominante? Vocês lembram que tem o canal vermelho, verde e azul. Então, para você descobrir qual que é a cor do canal dominante, é só você varrer a matriz, né, a imagem toda, e descobrir qual que é a cor que tem a intensidade média assim maior. Então, isso aqui está sendo feito usando NumPy, que é a biblioteca para trabalhar com array, que vocês vão aprender. Então, gente, algo muito legal dessa questão, que eu achei muito legal, é perceber como a gente não consegue saber qual que é o canal dominante só de olhar para a imagem, porque não necessariamente a cor que está mais aparecendo vai ser a mais dominante. Então, nessa foto, nessa imagem, me parece, quando eu olhei a primeira vez, que o verde era o canal mais dominante, mas não é, o vermelho é o canal mais dominante, assim, por muito. Por quê? As cores, elas são combinações de outras cores, dessas três cores primárias aí da luz. Então, não necessariamente a cor que você mais enxerga é a cor mais dominante naquela imagem. E isso, em um dos exercícios, vai ter uma questão para você printar a imagem, né, somente com um dos canais de cor, para você enxergar qual a porcentagem de cor que tem em cada espaço da imagem. É algo muito legal, que o Heitor vai mostrar também. Eu vou pular o código aqui, mas
quando vocês plotarem, tem uma das perguntas que pede para printar os canais separados. Então, se fosse só com as intensidades, ficaria igual vocês estão vendo aqui. E se vocês forem ver o canal dominante, ele é o vermelho. Por mais que essa imagem aqui esteja muito verde, tem as flores, o canal dominante mesmo, que tem intensidade maior, média, é o vermelho. Então, o primeiro notebook, a gente considera ele que ele é um notebook mais simples. E aqui tem uma leitura opcional se você quiser entender outras escalas de cores. Eu falei do RGB, mas eu citei que tem a da impressora, por exemplo, que usa tinta. Ela usa esse CMYK, que faz a composição negativa das cores. Quando você junta tudo, dá o preto. Tem outros tipos de cores que não são só três canais de cores. Tem um que trabalha com esse Luminance AB. Ele trabalha com outro paradigma completamente diferente de cores. Mas no final ele também consegue montar todas as cores que a gente vê no RGB. Tem esse outro que é muito usado para quem gosta de desenhar, de arte. Você abrir um software de Photoshop, por exemplo. O Paint eu não sei se tem, mas eu acho que se você mexer nas opções consegue aparecer. Isso aqui, ele trabalha com um eixo vertical aqui, esse S de saturação. Ele trabalha com o valor, que é a intensidade mesmo, o 0 é preto e o 255 é branco. E esse outro valor, que é o Hue, que vai dar realmente falar que se é o azul, se é o amarelo. Então é uma escala de cor completamente diferente. E tem outras escalas malucas, assim, que a gente vê. Mas isso é mais uma leitura opcional. O que a gente vai ver em CV é escala de cinza e RGB. Se for um problema que precisa de outra escala de cor, vai ser um problema assim fora do padrão que a gente enxerga aqui. Mas então, para a primeira aula é isso. As próximas aulas começa a ficar um pouco complicado. A gente começa a trabalhar com aumento de dados, pré-processamento de thresholding, por exemplo. Você transformar a figura em preto e branco e destacar só as características que realmente importa. Por exemplo, se eu quisesse classificar quantos gatos tem aqui nessa figura, não importa as flores. Então, o que a gente tem que fazer no computador é tirar as flores da imagem, porque isso aqui vai ser ruído que vai atrapalhar ele. A gente vai querer só os gatinhos. Então tem várias técnicas de detecção de contorno, de deixar os gatinhos pretos, deixar todo o resto branco, que vão ajudar o computador a atender isso. A gente vai ver aumento de dados, que eu vou rotacionar essa imagem, vou dar um zoom para treinar o meu modelo e gerar imagens artificiais a partir das imagens normais para o modelo ver mais imagens e ficar mais poderoso assim. E no final vocês vão fazer modelos de classificação usando as redes neurais que a gente usa hoje. Então o objetivo desse primeiro mês de CV é capacitar para a gente ter um nível básico assim bom para começar a estudar coisas mais avançadas ou começar a participar de competições.